Paz de Cristo, querido irmão, querida irmã, mais um dia aqui do nosso devocional, esse que é o nosso devocional aí de número 36 dias aí firmes e fortes nessa caminhada, e hoje o nosso sexto dia aí do devocional aqui do livro Escala da Fé, né? Esse devocional que a gente está fazendo junto, então tá aqui, a gente está desenvolvendo aí. Se você puder e quiser, adquire aí na Amazon. Se você adquiriu, diz aí o que você está achando, né? E vamos firme e forte aí nesse nosso sexto dia de devocional do Escala da Fé, né? E hoje a gente vai estar falando sobre tenho uma nova família, né? Então a mensagem vai ser comunhão e igreja. E a passagem, a porção da palavra que a gente vai estar trazendo hoje está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glórias a Deus. Então a gente viu que nós somos amados por Deus, né? Nós fomos perdoados por Deus. Deus, ele nos moldou, né? Ele nos transforma e ele vai moldando o nosso caráter ali, a figura de Cristo, né? Então nós somos nova criatura na presença de Deus. Somos perdoados por Ele, somos novas criaturas, né? Deus tem um plano para a gente e nós podemos falar com Deus. Então a gente veio nessa caminhada e hoje tenho uma nova família. Vê que Deus, ele vai construindo, ele vai mexendo em todas as áreas da nossa vida. E aqui, né, não é diferente. Então nós temos a nossa família de sangue e Deus nos dá uma nova família no corpo de Cristo. Por isso que somos chamados irmãos no corpo de Cristo. Então cada um tem uma função, cada um tem um papel, e é muito importante você entender que o papel da igreja é fundamental. Às vezes a gente acha que não precisa de estar congregando, a gente não precisa de estar indo na igreja, que de casa está muito bom, a gente assiste um culto, a gente assiste, aí independente da sua religião, você assiste uma pregação de alguém, então acha que isso está te alimentando, mas na verdade a palavra de Deus diz que nós temos que ter comunhão, e comunhão não há comunhão sozinho, comunhão é entre irmãos, é se encontrando, e o papel da igreja é fundamental para isso, para que um possa apoiar o outro, para que quando um caia não esteja sozinho e tenha outro para o levantar. Então que você entenda que o papel da igreja é fundamental, sabe, para aqueles que precisam, e também na ação social, na parte social, que era para o Estado fazer, né? Antigamente, né? Na igreja primitiva, quem fazia esse papel, né, de ajudar a sociedade, dessa parte tanto médica, auxiliando as famílias, era feito pelas igrejas, né? E hoje passa-se um papel do Estado, e o Estado fica falho em várias áreas, e a igreja está ali, sempre dando apoio, sempre ajudando, ou com uma cesta básica, alimentação, com uma palavra de conforto, se abrir um hospital. Então que você entenda que o papel da igreja é importante, né? O papel da igreja como um todo, na sociedade, na comunidade, é muito importante. E para nós, como cristãos, a gente vive em comunhão, e viver comunhão é na igreja. Nós ganhamos uma nova família no corpo de Cristo. Então que você entenda isso. Então, ao recebermos a Cristo como Salvador, deixamos de ser estrangeiros e passamos a pertencer à família de Deus. Esse é um dos maiores privilégios da vida cristã. Não caminhamos sozinhos, mas unidos a um povo santo formado por pessoas de todas as nações, línguas e culturas, que confessam a fé em Jesus. Na igreja encontramos irmãos e irmãs que compartilham conosco a mesma esperança, que oram por nós e nos ajudam a carregar os fardos da caminhada. O fardo é pesado, mas a gente tem pessoas que nos aconselham, que nos ajudam. Quando caímos, alguém ali para nos ajudar a levantar, nos erguer, alguém para a gente está sempre ali nos aconselhando. É muito importante a gente não estar sozinho, sabe? Um corpo, né,
ele apodrece. As partes de um corpo, um membro do corpo, se ele for retirado do corpo, ele apodrece. Se você pegar um braço e cortar o braço e arrancar ele fora, ele vai apodrecer. Se você arrancar o pé, um dedo, qualquer parte do corpo, o corpo pode continuar, mas aquele membro, ele morre. Assim somos nós quando somos retirados ali do corpo de Cristo, do meio da igreja. Então a igreja é importante você ter essa comunhão, né? É muito importante. Então que você congregue aí numa igreja, sabe? Você faça parte do corpo de Cristo, para que você não apodreça, para que você não morra, vamos dizer assim. Então, o Senhor nos adota como filhos e nos coloca em uma nova realidade de comunhão. Não somos mais forasteiros, mas membros de um corpo vivo e espiritual, no qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, o cabeça ali de todos nós. Essa família não se limita a paredes do templo, mas se estende a todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram e que ainda há de vir, né? Aqueles que foram salvos e aqueles que ainda virão de ser salvos, aqueles que reconhecerão Cristo como Salvador. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E não se limita, quando fala que não se limita só às paredes de um templo. Se você vai numa igreja hoje, chegar amanhã, ela estiver no chão, sabe? E e a igreja em si é o corpo. Ali o templo é o local onde nós nos encontramos, mas a igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus. Quando ele vier, ele não vai vir buscar as paredes, mas a sua igreja, o seu povo. Então nós somos o povo de Deus, nação de Deus, né? Então que você entenda isso. Então ser parte da família de Deus significa viver em comunhão, aprendendo a amar, perdoar e servir uns aos outros. O cristão não foi chamado para o isolamento, mas para a vida em comunidade. É no convívio com a igreja que somos moldados, encorajados e desafiados a crescer espiritualmente. Assim como em uma família natural existem diferenças, na família espiritual também enfrentamos desafios de convivência. Mas o amor de Cristo nos capacita a superar barreiras e manter a unidade. A comunhão fortalece a fé, traz consolo nas lutas e multiplica a alegria das vitórias. Você, quando está passando por uma dificuldade, você vai encontrar a força ali de alguém que está do seu lado. E quando você conquistar, sabe, alguma coisa, uma vitória na sua vida, alguma promessa que era para ser concretizada, você vai se alegrar, mas não sozinho, com outros, porque nós nos alegramos quando vemos que o nosso irmão, ele cresce, que o nosso irmão, ele consegue ali uma prosperidade verdadeira, seja em qualquer área da vida. Então a gente se alegra com ele. Então você não está sozinho, nem na tristeza, nem na alegria. Então está sempre ali com alguém do seu lado. E a comunhão fortalece a fé, né? Deixa eu ver, Cristo, isso. Então a comunhão fortalece a fé, traz consolo nas lutas e multiplica a alegria nas vitórias. O Espírito Santo nos ensina que cada membro é importante e indispensável para que o corpo cresça de forma saudável. O corpo, imagina o nosso corpo, a cabeça tem um papel, então o cabeça da igreja, fala o cabeça da igreja, né, é Cristo. Então cada um faz um papel importante, o coração tem uma função, o cérebro tem outra, a mão tem outra, o pé tem outra, cada ali membro do corpo tem uma função. E todos juntos têm um papel fundamental de manter o corpo vivo, o corpo saudável. Quando um membro dá um problema, gera problema no corpo todo. Quando você sente uma dor de cabeça, o seu corpo todo praticamente sofre. Quando você tem uma dor numa perna, no joelho, no braço, seja o que for, o seu corpo todo sofre. Então, quando um membro está com problema, o corpo todo está com problema em si. Então todo o corpo sofre. Então que você entenda que cada um tem um papel fundamental
Cada um é importante para que tudo funcione em harmonia, né? Então assim nós somos feitos para viver, né, o corpo em harmonia. Então viver como parte dessa nova família nos dá identidade e propósito. A igreja é um lugar de acolhimento. Nós acolhemos as pessoas. Então a igreja é um lugar onde recebemos e onde enviamos. Então a igreja recebe e ela envia. Recebe aqueles recém ali chamados, aqueles recém-nascidos em Cristo, que renasceram em Cristo. Ela é fortalecida, ela é nutrida, ela é ensinada e ela é enviada. A pessoa é enviada a outras pessoas. Então, nós nos alimentamos para que possamos evangelizar. O papel da igreja é pegar alguém que está pequeno na fé e fazer com que ela cresça na fé, para que essa fé transborde para outros. Isso é o evangelho, você levar as boas novas àqueles que ainda não a conhecem. Então, que você consiga ter isso em sua mente. Esse é o papel do evangelho, né? Então, a igreja é um lugar de acolhimento, cuidado e ensino, onde experimentamos a presença de Deus de maneira coletiva. Ser concidadão dos santos é viver como alguém que já fez parte de um povo separado para glorificar o Senhor. Este é o degrau de hoje. Então, o que a gente hoje vai estar realmente aqui aprendendo? Qual o nosso degrau que a gente vai estar aqui fortalecendo hoje? Então, entender essa verdade, para que sua fé se fortaleça e sua vida ganhe sentido. Pertencer à família de Deus é a maior bênção que você pode experimentar. E esse vínculo de presença para a eternidade, e esse vínculo que a gente tem ali, te prepara para a eternidade, onde todos estaremos para sempre juntos, louvando ao nosso Pai. A igreja nos fortalece. Nós criamos vínculos ali entre os irmãos. Nós passamos a conhecer pessoas que não conhecíamos, né? A gente, muitas das vezes, existem pessoas, né, dentro da igreja que passam a ser como da família, sabe? Em algumas famílias até mais mesmo que dos próprios familiares, sabe? Irmão mais do que irmão de sangue. Então, na igreja, nós encontramos pessoas que nos ajudam a caminhar, sabe? E principalmente quando nós estamos talvez afastados dos nossos familiares mesmo de sangue. Então, nós encontramos um suporte ali na igreja, um apoio na igreja, nas pessoas que realmente querem ver o nosso crescimento. É difícil você permanecer, sabe, longe da família, longe das pessoas que você ama, e quando você está na igreja, você tem um apoio também nessa área, sabe? E também quando você está passando por alguma necessidade, principalmente espiritual, sabe? Quando você está precisando de algum aconselhamento, então você encontra o suporte na igreja, você encontra o suporte com seus pastores, seus ministros, então seus líderes. Então vá atrás daquelas pessoas que vão te aconselhar. Quando a gente precisa de algo para se completar, você tem que completar com algo que seja baseado na fé, na palavra de Deus. Então que você não se aconselhe no mundo, mas se aconselhe na igreja, se aconselhe com pessoas de Deus, para que você tenha crescimento e não para que você venha murchar. Como uma parte de um membro está com problema, você se fortalece com os outros, para que o corpo todo fique saudável. Então que você consiga estar se firmando aí nesse corpo que somos, no corpo de Cristo. Que você se fortaleça hoje no corpo de Cristo. E vamos para a nossa oração, né? A gente vai estar fazendo aqui, vou estar fazendo a oração que está no livro com vocês aqui, depois a gente vai fazer a nossa oração, né, fechando esse dia de hoje aí, glórias a Deus. Então, Senhor, obrigado por me tornar parte da Tua família. Ensina-me a viver em comunhão, amando, servindo e perdoando meus irmãos na fé.
que eu valorize a igreja, fortaleça os laços espirituais e viva em unidade no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma satisfação sempre estar com você aqui para mais um dia de devocional, né? Vamos fazer uma oração final aqui e agradecendo sempre a Deus por mais um dia de estarmos aí firmes e fortes, dele poder, dele estar aí nos mantendo de pé, né? Para que a gente possa continuar essa caminhada. Pai querido, Pai amado, mais um dia, Pai, estamos aqui na sua presença, porque assim o Senhor, meu Deus, o quis. E hoje, Pai, oramos para que o Senhor fortaleça, Pai, todos nós como o corpo de Cristo que somos. Cada um de nós, Pai, que somos membros desse corpo, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, nos capacita, meu Deus, nos ensina, nos fortalece para continuarmos firmes e fortes nessa caminhada da fé. Ó Deus, que o Senhor venha nos enviar, Pai, como evangelhos do Senhor, Pai, a todos aqueles que necessitam estar conhecendo verdadeiramente, Pai, Cristo como Salvador. Que o Senhor venha, Pai, a nos usar verdadeiramente como parte do corpo do Senhor, meu Deus. Nos livre de todo mal ou nos capacita a estar enfrentando, Pai, as dificuldades e ultrapassando, Pai, todas as barreiras, tudo aquilo que vier a encontrar-se em nosso caminho, meu Deus. Que a cada dia nós tenhamos, Pai, a presença do Espírito Santo firmes e fortes em nós, nos ajudando, Pai, e auxiliando nessa caminhada. Hoje, Pai, é o que oramos na figura de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por permanecer firme comigo até aqui. Amanhã a gente vai estar aí com o nosso 7º dia aí do livro Escada da Fé, 37 dias, glórias a Deus por isso. Te espero amanhã. Beijo no coração. Fique com Deus.